Bueno, la verdad que este primer tramo de la nota con Segovia es muy interesante, pero también abordaste otras temáticas que tienen que ver obviamente con lo turístico. Por ejemplo, esas decisiones que a veces se toman en Montevideo a 350 kilómetros de acá, gente que quizás no anduvo nunca por esa zona. Y también en Brasilia, muchísimo más lejos que Montevideo, la frontera, que también a veces pueden llegar a ser arbitrarias. No sé si por ese lado también va esta parte de la nota. Sí, sí, porque en realidad él hace notar primero la diferencia que hay a nivel gubernamental entre Uruguay y Brasil. A nivel burocrático. A nivel de la frontera, por ejemplo, depende de un gobierno departamental y del otro lado tenemos una prefectura que es mucho más independiente, mucho más autónoma, ¿verdad? Son a veces los pros de tener un país festivo. Exactamente. Entonces por ahí hay ciertas diferencias, pero también es cierto que también tenemos similitudes en cuanto a que las decisiones de frontera no parten desde el territorio, sino que vienen determinadas desde las capitales de los países. De personas que a veces no tienen ni idea de lo que es el contexto. Que nunca pisaron una frontera, y especialmente Rodrigo lo hace saber porque capaz que la gente en Montevideo es mucho más fácil llegar hacia la frontera, no es lo mismo en la gente que está en Brasilia. En el corazón de Brasil a más de 1000 kilómetros. Exactamente, y tienen que recorrer un continente para llegar a su frontera. Pero también abarca otro aspecto que es el tema, los fondos económicos. O sea, cómo se hace para que los fondos brasileros, fondos públicos brasileros, integren un comité de frontera, por ejemplo, sabiendo que esos fondos se pueden gastar en Uruguay o Brasil, o viceversa, que fondos uruguayos también pasen lo mismo. Entonces, sobre esto se expresa Rodrigo Segovia. Eso es interesante tu pregunta porque Uruguay y Brasil son muy distintos en la parte de la política y de la descentralización. Acá nosotros tenemos una ley que ahora retornó con Lula de presidente nuevamente, que es tener los consejos de turismo en todos los pueblos. Por isso que eu fui mirar que há no Uruguai. Há um diretor de turismo, uma diretora de turismo, chamamos de secretarias, que são as direções de turismo, há um plano de desenvolvimento de turismo, fundo municipal, como arrecaudam plata para o turismo. Isso eu tive que mirar do lado brasileiro e do lado uruguaio. Acá é descentralizado. Acá é descentralizado e passa de los municípios ao Estado e ao governo central. E no Uruguai concentra mais em las intendências departamentales. É bastante distinto, mas vou pegar acá o exemplo para te mostrar. Claro, Aí, me decía. Sí. fazendo essas encuestas, eu fui buscar a parte pública e a parte privada também. E aí há esses quadros onde eu vou pôr município por município o que há e o que não há. Que assim facilita o eleitor de conhecer mais seu município. Esse livro vai servir para os alcaldes, prefeitos, ediles, vereadores, para a sociedade civil, universidades, pessoas que querem mirar o desenvolvimento do turismo nas fronteiras e necessitam saber que é necessário ter o diálogo entre os parte pública, privada e sociedade civil. E assim eu vou criando uma discussão muito tranquila para que todos consigam compreender o que há e quais são as dificuldades. Porque também nós não podemos só apontar. ¿Cómo has podido observar la gobernanza, por ejemplo? Hablamos de gobernanza y que en muchos lugares donde el turismo es exitoso, se trabaja de manera mancomunada entre la parte pública y la parte privada. ¿Cómo es la realidad acá en la frontera? Em alguns lugares há diálogo e as fronteiras trabalham em conjunto, em outros não. Assim como também há um pueblo a 90 quilômetros de outro pueblo e não dialogam. Há vários tipos de gestões. E creio que quando falamos de regionalização é necessário ter o diálogo e trabalhar em conjunto. Mas também há muitas dificuldades que é desde receber recursos do governo central hasta chegar ao pueblo aí na fronteira e na cidade. Por isso que quando eu vou discutir a parte de gestão e principalmente de governança, eu tenho muito cuidado em dizer que a sociedade civil é como um braço do governo, que tem que trabalhar em conjunto e não é um problema para os governos. É que assim vão trabalhar melhor. E isso tenho que buscar autores de outras partes de países para dizer sim, é possível, porque há assim assado e salió, é possível. Mas há muitos problemas.
Quais Ajá. são El os tema de los problemas? recursos económicos es un problema, por ejemplo, ¿no? Hemos Sim, podido observar intentos de comisiones binacionales, de hecho la agenda binacional es un ejemplo de esto. También acá en Chuy se creó alguna vez la Comisión Binacional de Turismo y Cultura y el principal escollo era, bueno, cómo volcar los recursos económicos para, porque a veces estos fondos pasan la frontera, ¿verdad? Entonces, verdade. ¿cómo hacer para que los recursos de Brasil se utilicen en Uruguay, los de Uruguay se utilicen en Brasil? Es complicado, ¿no? Sim, sim. Este ano eu estive em Portugal, em Aveiro, para fazer uma charla sobre essa proposta e também sobre o livro. E aí, essa prática é outra realidade da União Europeia, por ter uma política de integração entre os países, recursos que são para os países que são membros, mas acá ainda está em desenvolvimento, tanto no Uruguai quanto em Brasil, Argentina. E agora eu estou fazendo parte do Conselho Nacional de Turismo. E essa é uma das discussões, porque este ano já criamos o próximo Plano de Desenvolvimento Turístico para o Brasil. Mas o Brasil também é um continente, um país muito grande e tem muitas fronteiras. E eu, aos poucos, estou criando esses tipos de discussões. Este mês, eu vou participar 2 dias do Salão Nacional de Turismo, onde vou fazer a divulgação do livro, e depois vou participar da reunião de todos os concejales, onde vai estar também o presidente, o ministro do turismo, e pretendemos seguir criando coisas para fomentar o turismo e as fronteiras. Mas hoje existem fundos que estão na União Europeia e é possível captar esses fundos desde que se trabalhe de maneira binacional. Tiene que ter o desenvolvimento em conjunto. Claro, a própria agenda binacional está começando, agora tem que criar sua parte jurídica, suas normativas que criem o conselho ou a governança com representantes de los 2 países. Não é muito rápido esses processos. E há 3 anos que temos a agenda, porque agora tuvo a terceira edição do Miss Integração. 3 anos que começou a desenvolver e sabemos que este ano, em outubro, há eleições em Brasil e, de repente, alguns alcaldes também não vão dar continuidade ou ediles. E como fomentar que esses projetos não se terminem? Porque também temos exemplos, e eu vou apresentar em livro, de alguns projetos que se terminaram por la descontinuidade dos governos.